Vamos fazer uma pequena conclusão aqui. Uma conclusão extremamente importante. Não só um resumo, mas vamos entender o que a gente falou. É assim, até agora eu falei da criação do mundo como se fosse um consenso. Como se todo mundo concordasse de que o mundo foi criado e como a gente explica isso dessa forma. Mas a verdade é que historicamente não tem aqui um consenso. Teve uma grande discussão, grandes discussões no passado e ainda no presente sobre essa questão da criação. E é preciso entender isso, porque definir que o mundo foi criado ou não foi criado tem uma implicação extremamente importante. Por isso vamos fazer uma pequena revisão aqui da história. Como começou essa discussão, onde foi, qual era a discussão, como ela mudou com o tempo, para a gente poder chegar na conclusão. Saber exatamente o que a gente está fazendo aqui, certo? Eu gosto muito desse assunto que a gente está falando, espero que se você está aqui no 6º vídeo também, você também está gostando desse assunto. Mas qual a importância disso? No dia a dia, o que isso significa? Então vamos lá. O fato de o mundo ter sido criado não era um consenso antigamente. Já na Grécia Antiga, os grandes filósofos acreditavam que o mundo não havia sido criado. Eles não tinham base com o que trabalhar, porque obviamente ninguém estava lá atrás, mas eles tentaram racionalizar, tentaram calcular qual das duas opções é mais cabível. Que o mundo foi criado ou que o mundo sempre existiu. Embora as duas explicações não sejam muito fáceis de entender, eles seguiram pelo lado de que o mundo sempre existiu. Que o mundo é eterno. Esses filósofos ainda eram crentes, eles acreditavam em Deus. Então, do mesmo jeito que Deus é eterno e sempre existiu, assim também o mundo é eterno e sempre existiu. Não existe um começo, não existe um lugar onde tudo começou. Essa era a crença antigamente. E já na época, o Rambam, obviamente posteriormente, não na época da Grécia Antiga, mas o Rambam, em torno de 800 anos atrás, começou a discutir e começou a explicar claramente, baseado obviamente no relato da Bíblia, de que o mundo foi criado, de que o mundo começou, que ele teve um início. E o Rambam ele escolheu discutir muito com relação a esse assunto. Embora, a priori, vamos perguntar entre vocês, que diferença faz? Se o mundo foi criado ou não foi criado, a gente não estava lá. Qual a diferença? A gente está aqui hoje em dia. Qual a diferença saber? É legal, é interessante, como combinar os dois, mas na prática, que diferença faz? Então vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho a história. Então antigamente, já na época do Rambam, existia essa grande discussão, se o mundo foi criado ou se o mundo sempre existiu. Uma das provas de que o mundo sempre existiu era que o mundo é estático. O mundo aparentemente, o nosso mundo e o universo, ele é imutável. As estrelas que estão lá à noite, estão lá na noite seguinte, e na próxima, e na outra, nada muda, nada realmente evolui, nada avança, está tudo parado. Se realmente existisse um começo em que o mundo foi sendo criado e sendo formado, então ele deveria estar mudando o tempo todo, e não está. As mesmas estrelas de ontem são as mesmas estrelas de hoje, a mesma lua de ontem é a mesma lua de hoje. Então se chegou na conclusão de que o mundo é estático, ele sempre existiu. Isso era bom, isso era ótimo, até em torno de 100, 200 anos atrás. Como a gente falou lá no 2º vídeo, foi inventado o telescópio. É verdade que o telescópio é mais antigo, certo? Ele já tem aí 400, 500 anos, mas na forma como ele é hoje, que ele consegue ver galáxias distantes e ver estrelas muito longe, fora da nossa Via Láctea, isso daqui é bem mais recente. Em torno de 100 anos atrás, mais ou menos. Há 100 anos atrás, quando começaram a ver que, olha, o nosso mundo não é simplesmente as 5.000 estrelas que a gente vê por aí. Tem milhares, milhões e dezenas e bilhões de estrelas, números incríveis, números muito, muito grandes. Começaram a perceber também, como a gente falou lá no 2º vídeo, que essas estrelas vão se distanciando. Certo? Daqui foi formada basicamente, como a gente explicou, a teoria do Big Bang. Se as estrelas estão se distanciando, significa que em algum momento elas estavam juntas. George Gamow ele chegou nessa conclusão de que, olha, lá atrás, em algum momento, se a gente voltar no tempo, as estrelas estavam formando algo, uma matéria muito, muito densa, que explodiu e criou o mundo no qual a gente existe. Essa teoria de que o mundo teve um início foi a primeira mudança na ciência. Até então se acreditava que realmente o mundo ele era algo fixo, que sempre existiu, eterno e imutável. Com o tempo foram vendo, olha, não, o mundo está avançando, as estrelas estão expandindo, quer dizer que teve um começo, teve um início. Ainda não se fala sobre a criação, ainda não se fala sobre Deus criando o mundo, mas a partir de então o mundo já começa aparentemente a entender que teve um início. 20 anos depois, teve mais uma descoberta extremamente interessante que fortificou essa teoria do Big Bang. O que aconteceu? 2 radiologistas foram contratados
para tentar focar direito, para tentar pegar o som de um balão satélite. E eles estavam com o rádio lá tentando colocar no lugar certo para pegar o som, só que não conseguiam tirar um ruído que não parava de incomodar. Para todo lugar onde eles colocavam o satélite ficava o mesmo ruído, aquele mesmo ruído incômodo, e não conseguiam tirar ele. O que acontece? Eles tentaram e não deu. Levou muito tempo até que eles percebessem o que era isso. Sabe quando tem uma explosão muito grande, quando tem um raio caindo, ou quando um balão explode, faz um barulho alto. Imaginem o que era a explosão do Big Bang, de acordo com essa teoria. É uma explosão de uma magnitude que a gente não consegue nem imaginar. Toda a matéria lá, numa densidade muito pequena, muito grande, explodindo. Tem que ter feito aqui um barulho imenso, com um eco sem fim. E cadê esse barulho? Se realmente já teve essa explosão, cadê o barulho? A gente não consegue ouvir. Esse ruído que eles ouviam no rádio era justamente as ondas dessa explosão. O eco que essa explosão causou. De acordo com Stephen Hawking, essa daqui não foi pelo menos a descoberta do século, se não a maior descoberta de todos os tempos. Foi encontrado o eco da explosão do Big Bang. Essa explosão que aconteceu lá atrás, de acordo com essa teoria, ela deixou um eco pelo mundo. Fora a expansão das estrelas, a expansão dos planetas, um eco muito forte chegou no mundo. Não vou cansar vocês aqui com todas as teorias para cá e para lá, todas as opções, certo? Tem um livro em português muito interessante do Rabino Yosef Bitton, Decifrando a Criação. Lá ele explica todas as questões físicas e astrológicas sobre esse assunto. Eu quero chegar com vocês na nossa conclusão. Por que surge essa discussão? Por que surgem essas duas opiniões? Porque todo cientista que parar para decidir se o mundo ele foi criado a partir de uma explosão do Big Bang, ou Deus criou o mundo, ele vai chegar na conclusão do Big Bang, ele vai chegar nessa teoria. E toda pessoa religiosa que parar para procurar um pouco, tentar entender onde começou o mundo, ele vai falar, olha, com certeza Deus criou o mundo. Como pode ser que a profissão da pessoa, ou a crença da pessoa, faz com que ele tenha opiniões diferentes? Esse daqui é o nosso ponto. A gente acha que quando a gente toma uma decisão, quando a gente escolhe alguma coisa, quando a gente racionaliza um pouco e decide fazer determinada coisa, mais nada influencia a nossa decisão. Somente o nosso intelecto. A gente acha que a gente consegue analisar tudo objetivamente e chegar na conclusão. Isso daqui não é verdade. Tudo que a pessoa é, onde ele foi educado, as pessoas que ele conheceu, tudo que ele ouviu até agora, tudo isso faz parte da nossa decisão. Embora não racionalmente, o nosso subconsciente ele tem uma força muito grande quando a gente toma uma decisão. Certo? Tem livros e mais livros que falam sobre como o Tata Kará, como o subconsciente, ele aparece nas nossas decisões no dia a dia. Então, quando um cientista vai decidir se o mundo sempre existiu, ou se o mundo foi criado de acordo com a teoria do Big Bang, ou Deus criou o mundo, ele já tem uma intuição, ele já tem uma inclinação para chegar em determinada conclusão. Mas agora vamos voltar um pouquinho mais. Qual é essa intuição? O que leva ele a concluir isso? Não é simplesmente acredita em Deus ou não acredita em Deus. Qual é a grande diferença entre essas duas opções? Se o mundo ele foi criado com a teoria do Big Bang ou se Deus criou o mundo? A diferença é a seguinte. Qual a diferença entre uma coisa que foi criada conscientemente, planejada, e uma coisa que aconteceu por acaso? O que é planejado tem um propósito, tem uma meta final, tem um lugar, tem um sentido. O que aconteceu por acaso não tem propósito nenhum. Aconteceu por acaso, foi criado, se formou e cada um faz o que quer. Decidir se o mundo foi criado ou não foi criado, se o mundo teve um início com uma grande explosão, um início pensado, planejado por Deus, significa, a diferença é se existe um propósito ou não. Se o mundo tem que chegar em algum lugar ou não. Existe, será, na nossa vida uma verdade absoluta? Uma verdade que vai nos dizer, olha, esse é o comportamento correto? Se Deus criou o mundo, se Ele planejou o mundo do jeito que Ele quis, Ele criou a natureza do jeito que Ele quis, Ele começou o mundo no ponto A, Ele quer que o mundo chegue no ponto B, então sim, existe uma linha que vai te levar de A a B. E se você sai da linha, você está atrapalhando, você não está ajudando. Existem atos corretos, existe uma verdade absoluta. Mas se o mundo foi criado por acaso, uma grande explosão formou uma matéria que se espalhou por aí, aos poucos foi criada uma ameba que foi evoluindo e temos aqui o ser humano. Então, não existe certo e errado, não existe uma verdade absoluta, não existe um propósito. Cada um faz o que ele quiser da vida dele. No fundo, a grande discussão, o que realmente tem uma implicação verdadeira no nosso dia a dia, uma implicação prática na nossa vida, se o mundo foi criado,
se o mundo sempre existiu, ou se foi criado de uma explosão, será que existe um ato necessário que eu preciso fazer? Será que eu devo me comportar de determinada forma? É isso daqui que está em jogo. O que está em jogo não é o que aconteceu lá bilhões de anos atrás ou milhares de anos atrás. Isso daqui a gente não estava lá e não vai fazer diferença nenhuma. O que aconteceu lá atrás, decidiu o que aconteceu lá, a grande importância daquilo, a implicação prática na nossa vida. Será que a nossa vida ela foi formada ao acaso? A gente está aqui por acaso? Você vai viver quantos anos você conseguir, seja 30, 40, 60, 120 anos? Ou se não, você está aqui com um propósito. O mundo foi criado com um grande propósito, com uma meta, e a gente tem que fazer a nossa parte para chegar lá. Essa é a real discussão. É isso daqui que está em jogo. Espero vocês na continuação. Vamos continuar entendendo um pouco mais sobre, na continuação, aonde o nosso mundo começou. Qual é o ponto inicial do nosso grande planeta Terra? Até mais.